Olá, Vera Vieira aqui em mais um episódio do podcast Ideação. E a nossa convidada de hoje é a Andrea Bonini, que está aqui do meu lado, uma grande profissional da área de tecnologia, que já passou por grandes organizações e atualmente ela está como diretora de tecnologia do Banco GE. Nós vamos conversar com ela um pouco sobre a carreira dela, sobre os desafios. Ela vai contar um pouco para a gente da formação dela, como é que ela está hoje em termos de conhecimento, aprendizagem e o tema de hoje, que é liderança híbrida. Ela vai falar desses desafios que começaram no pós-pandemia, muito fortes, e que vêm até os dias de hoje, como ela foi se readaptando, como ela foi trabalhando com profissionais das mais diversas áreas, com os mais diversos perfis, gerações, né? Então, com vocês, Andrea Bonini, e ela própria vai terminar de se apresentar. Bom dia. Primeiramente, muito obrigada, Vera, pelo convite. Prazer. Júnior. É um prazer estar aqui com a Vera da Customer Site, né? Já sou cliente, né? Como a Vera falou, né? Primeiro cliente, depois amiga, né? Isso. Já fizemos mentoria juntos, treinamentos. Então, temos aí uma longa história. E o Júnior, né? Da Pro 3000, de multimeios. É um prazer estar aqui. Essa conversa é bem agradável, né, sobre ideação. E compartilhar um pouco sobre a minha experiência, né, como você mencionou, aí tem uma longa carreira de mais de 20 anos em tecnologia, né, formação em TI, pós-graduada, especialização em projetos, transformação digital, liderança também. Sim, pela FGV, inclusive. Pela FGV, pela FIA e também... Grandes instituições. Ohio. Grandes instituições, então foram aí... eu acho que na área de tecnologia, a gente tem que estar sempre renovando, Com né? certeza. Então, é importante realmente estar sempre estudando. Em todas eu gosto as áreas, né, todas, Andréa? É verdade. Todas as áreas. E eu gosto bastante, né? Então... Fica fácil quando a gente Fica fácil, exatamente. Então, vamos conversar um pouquinho. A gente tem visto grandes mudanças. Vamos começar pelo pós-pandemia, né? Assim, foi um momento de ruptura, não é? Nós tivemos que aprender a lidar com o digital, todo mundo teve que aprender. E você, particularmente, acompanhei um pouco da sua trajetória no momento em que nós fizemos aquele programa de mentoria e tal. E eu via o seu desafio, né? Porque tinha que gerenciar grandes equipes com grandes profissionais da área de TI à distância e conseguir entregar, né? E a Andréa é uma profissional que ela é conhecida pela entrega. Ela vai lá e entrega. E não é fácil, né? Às vezes a gente tem um custo pessoal, um custo de energia. E como é que você fazia, assim, na sua opinião, qual é o segredo do sucesso para ter sucesso? Conta um pouquinho dessa trajetória. Hoje eu acredito que está muito mais tranquilo, muito mais fácil, porque hoje já tem esse formato híbrido aí, muitas empresas, né, Júnior? Justo. Já estão aí, né, praticando esse modelo híbrido, um pouco presencial, um pouco à distância. Algumas estão voltando só para o presencial também, não é? Mas eu acredito que depois que a gente experimentou essa possibilidade, eu acho que é um caminho meio sem volta, né? Porque as empresas perceberam que não reduz produtividade, ao mesmo tempo aumenta a satisfação da pessoa poder fazer esse híbrido um pouco na casa, um pouco na empresa. Então, fala um pouquinho sobre essa transição e como é que você está hoje nesse momento. Tá, então vamos contar um pouquinho historicamente, né? Perfeito. A área de TI, ela já se adaptou um pouquinho antes da pandemia ao trabalho remoto. Legal. Então, nas empresas que eu trabalhei em uma grande multinacional e a gente já tinha esse modelo um pouco remoto, não era um modelo assim oficial, mas a área de TI já trabalhava de casa em alguns países, né? Por ser uma multinacional, tinha profissionais em todas as partes do mundo. Sim. E muitas vezes o profissional de TI, assim, ele tem um conhecimento específico. Sim. E ele precisa, né, atender a empresa, mas não consegue estar em todos os lugares. Então, Claro. já antes da pandemia, já tinha essa disponibilidade de tecnologia para trabalho remoto. Legal. E essa disponibilidade do profissional atender de casa em qualquer horário. Perfeito. Então, isso era algo que era muito bom Comum para já. ambos, né? Tanto para o funcionário quanto para a empresa. Legal. Quando entrou a pandemia,
aí já não era mais só uma opção, né? Era uma obrigatoriedade. Não tinha como, né, trabalhar se não fosse remoto. Mas que bom que já havia uma preparação anterior. Já havia uma preparação da empresa e também da área de tecnologia. Então, aí começa, né, a juntar os componentes, né? Porque a área de negócios já não tinha esse costume de trabalhar remoto. Então, foi todo um aculturamento. E na pandemia, né, como era um estilo, todos estavam remoto. Aí não tinha opção, então, fomos né? aprendendo, não tinha opção, isso, né? era isso. Se vira. Mas fomos aprendendo juntos qual que era o melhor modelo de trabalho. É claro que na pandemia teve seus desafios, tanto que quando voltou da pandemia, né, fomos migrando para o híbrido e hoje estamos no híbrido. Mas falando um pouco sobre o ter sucesso, né? Eu acho que, em primeiro lugar, é muito respeito e empatia, né? Porque cada um precisa ser ouvido, precisa fazer parte tanto das reuniões, dos times, né? A gente cria dinâmicas na empresa. Acho que na pandemia e depois da pandemia a gente tentou manter um modelo onde as equipes sempre se reuniam e todos tinham ali a oportunidade de falar. Sim. Então, parece, assim, no primeiro momento, né, que não é importante, mas é super importante como a dinâmica vai se dar, como as pessoas vão se relacionar, todos vão ter a oportunidade de dar sua opinião, falar. Então, essa dinâmica, ela foi sendo trabalhada na pandemia e depois da pandemia isso foi mantido. Então, mesmo para aqueles modelos híbridos, né, então, aí já a dificuldade já era outra, né? As pessoas em casa, parte no escritório, e quem está em casa quer ter voz, quer ter, né, a palavra, e quem está no escritório precisa estar atento também com quem está em casa. Então, isso foi uma dinâmica que ela foi sendo trabalhada ali ao longo do tempo. E hoje acho que isso tá bem consolidado. E aí eu digo, né, assim, como é que a gente trabalha para ter sucesso nesse modelo? Sim. É muito da gente trazer o time para ter autonomia. Perfeito. Prover tecnologias, tem que ter ferramentas. Sim, com certeza. Então, por exemplo... Ninguém faz milagre se a tecnologia te deixa na mão. Ninguém faz milagre. Então, assim, são ferramentas, não só a própria ferramenta de videoconferência em si, né? Mas também aí entrando um pouco dos murais digitais, né? Das ferramentas onde você, por exemplo, você está trabalhando um projeto, uma ideia, poder compartilhar essa ferramenta para que todos possam contribuir. Legal, então, esse negócio de mural digital é bem bacana, mural digital, né? Cada um... Dá alguns exemplos para gente. Por exemplo, quando você está ali no presencial, né? Vamos discutir um tema. Sim. E é muito bacana você pegar ali um canetão, riscar um quadro, fazer um presencial, gráfico, é fácil. Né? E no digital, né? No digital também tem essas ferramentas onde é possível fazer essa dinâmica também. Que poucos usam. Essa é a questão. Olha, a gente usa bastante. Que bom. E aí, isso é um segredo de sucesso. Eu estou colocando como ingrediente, boa, né? Boa. Porque realmente faz a diferença. Sim. Você trazer para a reunião os elementos. Legal. Né? Imagens, o próprio PowerPoint, sim, o mural em si, ele ajuda muito nessa questão. Vamos trazer aqui da ideação, né? Você está trazendo ideias, projetos. Então, a gente faz muito, por exemplo, cada um traz a sua ideia e cola um post-it, mas é tudo post-it virtual, legal, né? Legal. Então, são dinâmicas que elas ajudam bastante na contribuição de todo o time para um determinado assunto. Então, vamos ajudar a turma que está vendo aqui o podcast, porque tem o pessoal do ambiente corporativo, né? Então, assim, explica para o pessoal exatamente que tipo de murais você pode usar, onde que eles existem, esse post-it virtual, onde que pega, dá um pouco mastigadinho para a turma também ter esses depois insights. A gente pode deixar umas dicas. Mas tem na descrição ferramentas. A gente põe. Isso, tem ferramentas que são free,
né? Como Legal. o próprio mural que eu Sim. comentei aqui, tem o Miro, O tem Miro. outros também. Eu uso muito o Padlet, que é uma ferramenta legal, que as pessoas podem entrar e um vê o que o outro escreveu. Eu gosto O Miro eu vi bastante. recentemente. Miro é legal. Um E o curso que Miro eu já fiz está também. com IA também, né? Exato, e ajuda bastante a IA, né? A própria IA eu ia comentar aqui, né? Eu vou dar um exemplo aqui, né, do que eu uso, que é o Copilot, mas tem vários outras ferramentas de inteligência artificial Sim, que também ajudam bastante na própria reunião, né? sim. Para a produtividade da equipe, né, como também para trabalhar ali as ideias durante uma questão de um projeto de ideação. Né? A inteligência artificial ajuda bastante. Né? Então, são as ferramentas que a empresa pode prover Sim. para os funcionários que colaboram nesse sucesso. Sim. Né? Eu acho, não só, eu digo, na parte da gestão, mas também no trabalho, no dia a dia, né? Sim, sim. E a gente tem também um desafio, né, Júnior, que é o famoso abrir e fechar a câmera, né? Esse Sim, aí é sim. uma coisa complicada, porque muitos não abrem e comparecem e participam de uma maneira bem profissional, e outros fecham e não participam como deveria e se dilui a atenção em outras coisas, tal. Então é sempre um desafio isso, né? Então como é que você particularmente lida com isso? E também quero ouvir o Júnior, né? Bom, deixa eu ouvir o Júnior primeiro. Júnior, o que você acha dessa questão? Acho que é a postura de cada um, né? Eu entendo que algumas pessoas não têm a mesma desenvoltura na câmera, por exemplo. Eu nem sempre tive também, né? É algo que você, né, aprende, desenvolve, e a necessidade faz o monge. Agora, vai às vezes do gestor da equipe conseguir direcionar isso, identificar, né, se aquela pessoa tem uma dificuldade, se é uma questão só de vaidade, ou então a pessoa até gostaria de aparecer, e se o fato dela não aparecer e não falar está colocando, às vezes, em risco todo o processo. Está na mão do gestor fazer isso, da equipe. Se ela contribui, também. se ela não Exato, contribui, né? Porque tem momentos que você pode deixar quieto e conseguir avaliar que isso não está fazendo mal para o processo. E cada pessoa é uma em relação ao uso da imagem, é uma questão delicada mesmo. Verdade. E você, André? Eu concordo com você, Júnior. E, assim, eu acho que tem sempre que convidar o time a abrir a câmera. Né? Sim, também acho. Mas não forçar. Claro. Eu acho que a pessoa precisa se sentir à vontade. Então, a gente sempre toma o cuidado de dizer, olha, se você se sentir à vontade, abre a câmera, a reunião vai ser mais produtiva. Sim. A gente pode interagir um com os outros, né? Vai ser mais uma dinâmica melhor para todos, mas a gente sempre coloca, se você se sentir à vontade. Sim, porque tem a questão da empatia e a gente também entende assim os momentos. E o respeito que você falou também, né? Exato. Então a gente traz a questão, né, do respeito, empatia, do momento também. Por exemplo, às vezes a gente, principalmente quem é da área de tecnologia, né, e numa multinacional, a gente tem horários de pico. Que a questão de fuso horário, que eu ia dizer. Fuso horário. Então, às vezes acontece da gente ter reunião perto do horário do almoço. Então, o horário do almoço é meio-dia. Nem todo mundo almoça meio-dia em ponto, né? Claro. Mas, às vezes, as reuniões, elas acabam pegando ali até meio-dia e meio, ou começa meio-dia e meio, 1h. E aquele horário a gente sabe que ninguém vai abrir a câmera, porque a pessoa pode estar tomando um lanche, né? Comendo. Querendo aproveitar para comer, né? Então, assim, tem reunião que não precisa realmente abrir a câmera, que é uma reunião que é mais para ouvir, uma atualização. Sim. Então, ok, né? E a gente não exige que abra a câmera, nada disso. Claro. Mas se é uma reunião de interação, aí a gente convida a abrir a câmera. Sim. Mas eu acredito também essa questão do híbrido, das pessoas se conhecerem, terem essa proximidade, ajuda também a pessoa ficar mais à vontade quando a reunião é remota. Sim. Porque já se conhecem, né? Sim. A gente já conhece a voz. Já conhece a voz, tudo, a fisionomia. Né? Então, eu senti um pouco essa diferença entre quando estávamos 100% remoto na pandemia
e no híbrido. Porque muitas pessoas foram contratadas no virtual, no remoto. Sim. E algumas tinham esse receio de abrir a câmera, de se mostrar. Sim. Então, a partir do momento que permitiu-se ali, né, esse contato presencial, e a gente já entrou nesse modelo híbrido, as pessoas ficaram mais à vontade também para abrir a câmera. Então, eu senti uma adesão maior depois da pandemia, no modelo Sim, híbrido, as pessoas abrirem a câmera. E na produtividade, você notou alguma coisa? Você, como líder que já viveu o presencial puro e viveu o híbrido, você notou diferença de produtividade? Tem diferença. Aí eu vou explicar, aí vai misturar um pouquinho o momento de cada profissional. Claro, tá? claro. Eu acho o seguinte, para os profissionais mais maduros, mais experientes, Mais seniors. aumentou a produtividade. Olha, que legal. Porque que legal. A opção do profissional de trabalhar de casa e acomodar melhor o seu melhor horário, né? Produtivo. A pessoa também se conhece, né? Conhece, porque então, ela é madura, né? O profissional de tecnologia é entrega. Né? É. Então, o termômetro é esse, né? Então, a gente falou um pouquinho de autonomia. Um dos pontos da autonomia é combinar os prazos. O profissional, ele vai trazer os prazos, ele vai cumprir os prazos, ele vai fazer a entrega. Então, a gente sente, através da entrega, os resultados e a produtividade. Sim. Mas a gente também tem situações onde é um profissional que está mais no começo da carreira, está ali um júnior, né? Ou que está indo para o pleno. Sim. Para esses profissionais, é um pouco mais complicado o modelo 100% remoto. Sim. Porque a curva de aprendizado ela é um pouco maior. Então, os momentos no escritório eles são importantes por essa interação para acelerar também essa curva de aprendizado. Sim. É mais fácil passar a experiência, o profissional também sentir um pouco, ter essa interação com o cliente interno, né? Atende a área do negócio, poder conversar, poder ter essa percepção que ela vai além, né, do trabalho só, né? Sim, ela Conhecer entendeu as pessoas, todo, né? E a persona está em formação, né? Então, acho que ter esse ambiente em torno, ele faz a diferença, Faz né? toda a diferença. Aquele sentar junto, vamos aqui sentar junto, deixa eu te explicar o que eu estou enfrentando. Sim. Dá para fazer no remoto? Dá para fazer no remoto. Mas a curva de aprendizado, eu percebi que ela é maior. Sim. Então, eu dividiria Legal. assim, depende da maturidade do profissional. Legal, uma boa abordagem. Você tem mais produtividade e outras nem tanto, né? O modelo híbrido. É mais sofrido, isso, né? Isso, é mais sofrido. Então, trazer mais para momentos do presencial ajuda promover, a encurtar legal. esse período aí de desenvolvimento. E daí vai da empresa propiciar também esses momentos presenciais. Exato. Até para não ficar tão chato, né? Porque se também a pessoa vai ficando só em casa, ela perde um pouco o vínculo, né? Então, acho que é importante mesmo, né? A minha experiência mostra, né? Por exemplo, que dinâmicas... A gente tem vários treinamentos, né? Sim. Remotos, né? Tem alguns presenciais. Mas uma dinâmica que eu acho que funcionou bastante é o hackathon. Sim. Então, a gente abre para os funcionários trazerem ideias. E aí, a gente monta grupos dentro da empresa, né? Não é profissionais de fora, né? De dentro da empresa, de várias áreas. Sim. Para trabalhar um use case e trazer não só inovação, mas também essa interação. Sim. Então, muitas vezes, o que eu achei bem bacana a gente fez esse hackathon e profissionais não só da área de tecnologia, da área de negócios também participando. Sim. Então, eram grupos que eram mistos. Sim. Tinha pessoas da área de tecnologia de vários níveis, os júnior, sênior e também da área de negócio. Então, eles, dentre a capacidade, as competências que eles tinham, eles montaram grupos e dividiram atividades e desenvolveram ideias juntos. Então, tiveram que estudar. Sim. E tiveram que trabalhar naquela ideia, desenvolver aquela ideia e entregar um projeto.
Sim, Então, isso no presencial? ou isso no- foi, teve a dinâmica remota e presencial. As duas coisas. As legal. duas coisas. Aham. Então, principalmente, né, não só para os mais maduros, foi bom para poder interagir com os mais novos, Sim, porque é uma troca. claro. Olha que claro. rico. Sim. Você traz a experiência do profissional mais maduro para aquele Sim. que está mais no começo de carreira Sim. e você tem E o vice-versa. inverso, porque Uhum. quem está saindo, né, da faculdade, Sim. tá tudo ali fresquinho, muitas ideias, eles não Sim. têm bloqueios. É Né? verdade. Eles não têm- Também não tem direção, né? às então- vezes, um pouco isso. E eles desafiam também os mais É, velhos, né? Que legal. vão dando mais o... É o encontro de gerações, né? exato. Então, eu acho muito bacana para acelerar esse desenvolvimento dos mais Sim. novos e também para fazer aquele refresh, né? É legal isso que a Dos Vera mais falou, maduros. né? Que ela não falou choque, né? Das gerações, o Isso. encontro. O encontro. A gente tem que ter essa percepção de promover o encontro e não o exato. choque, né? É, Exatamente. Uma boa abordagem. E aí, a gente também já começa a ver também que hoje as gerações, elas estão nas empresas, as várias gerações. Então, a gente tem a geração X, né? Que é uma geração mais tradicional, pessoa que tem um pouco mais de idade. A gente tem os milênios, né? Que nasceram a partir de 82, por aí. E a gente tem a geração Z, que são os nativos digitais, né? Então, assim, claro que para uma geração Z é muito mais fácil manejar todos os aparatos digitais, porque ele já nasceu no digital. Agora, uma geração X passou por várias transições. É claro que a área de tecnologia é uma área privilegiada desse aspecto, né? Porque as pessoas já trabalham com tecnologia Sim. e já é mais fácil. Mas na liderança, às vezes há resistências, né? Às vezes a geração Z olha para a geração X e fala: ai, esse velho. Aí a geração intermediária fica entre um e outro. O que você acha desse encontro de gerações? Como é que você lida com isso para ter sucesso? Bem, é necessário, né? Assim, o encontro de gerações. Faz parte, né? Faz né? parte, até porque a gente precisa formar, Sim. né? Jovens, né? Precisa desenvolver pessoas. Sim. O líder está aqui para isso, né? Exato. Para desenvolver pessoas. Então, Exato. se não tiver essa interação, esse Sim. encontro, isso não Sim. vai acontecer, né? Então, Sim. é importante. Que tem realmente as diferenças, é claro. Sim. Mas a gente vai aprendendo ali a lidar. É fácil? Em algumas situações, não tanto. Até porque o jovem, né, as gerações mais novas, eles têm uma pressa, né, uma Ansiedade, urgência, assim, uma ansiedade isso. de crescer e às vezes eles querem passar etapas. Pular, queimar etapas. Queimar etapas. E faz parte desse processo de desenvolvimento, trazer para esse jovem Sim, qual que é o caminho. E dar oportunidades também, né? claro. E assim, o que eu vejo, né? Tem posições e responsabilidades dentro da empresa que a gente, às vezes, testa um mais jovem Sim. para entender quais são as ideias que vão vir, mas, de fato, a gente entende que algumas das posições os mais maduros se adaptam melhor do que os mais jovens, né? Por exemplo. O jovem, ele busca por muitos desafios, né? Então... Gosta da adrenalina, gosta da né? adrenalina. Então, se a gente traz, por exemplo, dentro da área de tecnologia, uma função que realmente tem bastante desafios, novos desenvolvimentos, inovação, ele vai se desempenhar melhor. Você tem algum caso que você lembre de, não precisa citar nomes, nem empresa, mas assim, um caso interessante que foi um desafio para você, de algum jovem que você teve que trabalhar de uma maneira especial e conseguiu levá-lo a performar legal? Sim, sim. Eu já tive muitos, né? Principalmente...
Sim. Dentro de empresas multinacionais, a gente tem uma dinâmica que nem sempre você consegue ter autonomia para fazer tudo. O tempo todo, né? é. Isso Tem que você pedir aprovações 1000. Trazendo aqui a minha experiência, né? Sim. E ali eu tinha, né? Claro, contratava jovens, né, as gerações mais novas, principalmente para cargos de desenvolvimento, de Sim. software, desenvolvimento de sistemas. Então, mais essas posições que realmente a gente precisa criar coisas novas. E que tem profissionais brilhantes, né? Eu, por exemplo, trabalhei na IBM há alguns anos atrás e tinham meninos brilhantes, assim, Exato. e que eram muito jovens, mas que eram, assim, super capacitados, né? Exato, exato. E assim, aí só combinando um pouco da situação, né? Eu Sim. tinha ali, não necessariamente todas as tecnologias de ponta, porque né, as empresas multinacionais, elas optam mais por segurança, né? Não vai ser Não vai ficar pilotando. Pioneiros, né, nas tecnologias, já usa e utiliza tecnologias já testadas Sim, e que deram resultado. Sim. Então, o desafio que eu levava para esses jovens era mais do problema. Sim. Olha, eu tenho esse problema, vamos, né? O que vocês acham? O que vocês acham? Tragam ideias. E eu tive, sim, casos de sucesso de jovens que trouxeram ideias e que foram implementadas. Sim. E que viram ali na empresa uma oportunidade de crescimento. Sim. E se sentiram ali realizados. Valorizados. Né? E é muito bom porque vai no ego, né? Vai no ego. Porque viram ali que a ideia deles foi útil, implementada, né? Foi útil. Exato. E isso dá muito prazer, dá muita satisfação, com certeza, né? Com certeza. E é um caminho de abertura, né? Exato. Porque isso deu certo, ele vai criando confiança na capacidade. Estimula a seguir participando cada vez mais, né? Exatamente. Exato. E da geração mais madura, assim, teve algum desafio que você tenha passado, que essa pessoa que tenha sido difícil para você, mas que depois você viu que ela se adaptou? Porque eu acho que a gente tem que trazer as coisas que geraram resultado. O que deu ruim, deixa para lá, né? Às vezes tem também, né? Tem, às vezes, caso de desligamento, porque aí não foi aderente à cultura, mas esse nós não vamos nem explorar aqui, né? Na verdade, assim, eu acho que quando a gente olha para os mais maduros, que já trabalham bem, a gente está falando, né, dos sêniors, né? Sim. Trabalham bem, entregam bem. Eu acho que o desafio é tirar ali do dia a dia, né? Olha, da zona já tá de bem conforto, aqui, né? da zona de conforto, então a gente precisa crescer. Dar um passo então, adiante, né? O que a gente está falando aqui, né? De desenvolver novos profissionais e os que já estão, né, num patamar, levar para um próximo patamar. Exato. Mas precisa querer ir para o próximo patamar. Tem que querer ir, exato. E acho que o maior desafio que a gente enfrenta é a resistência, muitas vezes. Dá um exemplo, assim, de resistência. Por exemplo, tem o técnico que ele quer continuar técnico. Carreira Y. Carreira Y. Não quer ser líder de ninguém. Porque muitos erros, né? Mas aí tropeços, né? Vamos dizer assim. Claro. Que eu vejo. Muitas vezes o líder quer transformar esse profissional num líder e nem sempre ele está preparado ou ele quer ser um líder. Às vezes ele não quer. Às vezes não quer. Por isso tem que toda a capacidade, a mas não é o plano dele. Ele quer ser um técnico. Você tem que dar oportunidade para essa pessoa levar a maturidade para ele na lateral. Sim. Em outras áreas de conhecimento dentro da especialidade, né? Do especialista. Até para estimular também, porque se você não tem desafios, também fica sem graça. Exato. Né? Então, eu já tive muitos casos, né? De trabalhar também na empresa. Sim. O desenvolvimento desses profissionais, porque até um certo momento, o profissional só recebia reconhecimento para liderança. E não tinha oportunidade de crescimento para a carreira Y. Então, tive que trabalhar com a RH, com a empresa. É muito legal a carreira Y, para criar a trilha
da carreira Y para valorizar esses profissionais. Porque é uma opção de cada e muito um. necessário, né? Claro, Exato, porque tem pessoa que tem facilidade para liderança e outras não querem liderar E ninguém. assim, outra questão também que às vezes acontece é a pessoa achar que ela, olha, eu quero ser líder, Aham. porque ela acha legal ter Sim. uma posição que ela vê como um poder, É mas uma ambição só, né? mas ela tem ela quer ser, mas ela não quer trilhar o caminho. Sim. No sim. sentido de precisa trabalhar muito relacionamento, empatia, Maturidade, né? maturidade. E às vezes a pessoa realmente ela tem um perfil técnico Sim. e não líder. Então você também tem que trabalhar esses profissionais para eles se autoconhecerem, né? Sim, Você tem um trabalho. exato. Que é muito que a gente trabalha em coaching, em mentoring, né? Exato. De você conhece-te a ti mesmo, veja quais são suas forças, quais são as suas fraquezas, oportunidades de desenvolvimento. E aí E cada um é diferente do outro, né? Exato. E eu sempre vejo oportunidades em pequenos desafios, né? Como, por Sim. exemplo, assume um projeto, vai ser o líder desse projeto. Para Até trabalhar para a você liderança, conhecer, né? a liderança por influência, porque em cima disso a gente consegue trabalhar esse autoconhecimento daquele profissional. Ótimo. Se realmente ele quer melhorar, ele quer construir desenvolver aquela formato. competência, ou se ele quer realmente, vai entender que realmente não é esse o meu caminho, é Sim. especialização. Então, Sim. tem realmente que trazer esses desafios para poder trabalhar no feedback. Boa, Pra o feedback poder é super construir necessário. Daria pra gente falar um podcast só de, Nossa, só de feedback, né? Vários tipos, aliás, né? Bom, Sim. assunto para o próximo, né? Sim. E aí a gente chega no momento atual da sua carreira, né? Que ela migrou, né? A Andréia, ela era mais focada em diretoria de TI e hoje ela está como diretora de inovação no Banco GM, né? E é um outro cargo, uma outra visão. E você está se autodesafiando também, né? Porque trazer o braço da inovação como uma competência deve ter requerido de você novos olhares, novos desafios. Conta pra gente sobre esse desafio atual aí. Como é que está eu sendo? sou diretora de tecnologia e uma das atribuições que eu tenho é inovação aqui no Brasil. Legal. Realmente, eu já trabalhava, né, na minha carreira, eu sempre trabalhei trazendo, né, inovação. Sim, já estava no seu DNA quase, né? Assim, eu acho que no dia a dia do profissional de TI, principalmente CIO, né, eu tinha uma cadeira de CIO Brasil, né? Sim. E eu tinha que trazer soluções para o negócio que muitas vezes era uma inovação para a empresa. Sim, Tá? Então, sim. Muito comum, né, em É TI. muito comum, né? Não sempre ali aquela transformação para o mercado. Olha, estou fazendo uma coisa totalmente diferente, quebrando paradigmas. Mas não, modelos diferentes de operação, soluções que a empresa nunca trabalhou, que tem que mudar processo, tem que trazer tecnologia diferente. Então, é inovação incremental. Então, dentro desse modelo, no papel de tecnologia, de CIO, eu já trabalhei bastante com isso. Sim. E nessa posição, eu trabalho muito focada dentro dos sistemas do banco para originação de contrato. Eu cuido de Brasil, Chile e Colômbia lá no Banco GM. Sim. E a empresa tem realmente já uma estrutura de inovação, Legal. uma vertente de tecnologia do global. Sim. E meu papel é trazer essa tecnologia do global, os padrões do global para as necessidades do local, né? Então, eu entendo que o país está precisando. Sim. E eu vejo que a empresa está trazendo também, o que está vendo de tecnologias, o que está homologando lá fora e trabalhando aqui. Então, é um papel muito de entender a dor do negócio. Sim. E entender o que a empresa está apostando de tecnologia
para trazer soluções que funcionem para o país. Legal. E tragam resultado. Legal, legal. E é legal também a gente desmistificar esse negócio de inovação, porque às vezes o pessoal fala, ai, mas eu não. Inovação, mas eu vou inovar em quê? É o que ela coloca assim: inovação incremental pode ser uma pequena mudança em alguma coisa. Por exemplo, o Thomas Edison. Ele registrou 1000 modelos de lâmpadas e cada uma mudava alguma coisinha. Isso é inovação incremental. Porque a inovação disruptiva, que é aquela que você faz algo totalmente diferente, é algo que demanda muito investimento, muito tempo. Sim. E é muito mais difícil de fazer. E Né? arriscado também. Né? E arriscado, exato. Eu acho que vai muito também da empresa, assim, do apetite Sim. da empresa de arriscar, entrar em novos mercados, novos negócios. Então, tem realmente empresas que têm essa veia mais para inovação, investe Sim. pesado e está disposta a perder dinheiro também, né? Porque Sim. até ganhar, Aham. você tem realmente que assumir riscos. Sim, sim. Né? Então, Agora, o ambiente que faz grupos criativos, hackathon e tudo isso é muito também inovador, não é? sim, com E certeza. já é uma coisa que estimula. A ambiência, ela vai estimular os profissionais, né? Então, acho que isso é muito legal, né? Agora estamos indo para a nossa reta final, tá? Vou pedir para você deixar alguma dica para quem está vendo o podcast, né? De livro ou de filme que você gostaria de deixar, que possa ajudar as pessoas aí a terem novos olhares aí e a repensarem até o que fazem nesse assunto da liderança híbrida ou em outros assuntos. Bem, eu vou comentar sobre um livro que eu estou lendo, não é de tecnologia. Claro. Hábitos Atômicos, porque eu indico esse livro. O autor? O autor James é o James Clear. Clear, Aham. né? Ele tem uma história de vida muito legal, assim, que ele teve que se superar. Legal. E é interessante no livro, porque ele traz vários exemplos e ele ensina técnicas para você adotar hábitos diferentes. Então, muitas vezes, a gente quer fazer coisas novas e, às vezes, a gente não consegue colocar aquilo no nosso dia a dia, na nossa rotina e acaba Sim. desistindo. Sim. Então, o livro ele fala um pouco disso, né? Porque um hábito, para ele se tornar uma rotina, você tem que fazer repetidas vezes, né? Exato. E é um livro onde a gente se desafia a Sim. fazer as coisas que a gente quer para nós, né? Sim. Então, a gente está falando aqui de inovação, a gente falou muito de desenvolvimento de carreira. Então, para tudo isso, a gente precisa abrir espaço na nossa rotina para também Praticar. trazer coisas novas, né? Não só praticar, mas também se alimentar de conhecimento para poder trazer a inovação, para poder trabalhar em algo diferente. E muitas vezes a gente olha e fala assim, não, eu não tenho tempo. Não, a gente tem que criar tempo. Mas como que a gente cria tempo? A gente tem que olhar para a nossa rotina, como, por exemplo, quanto tempo você perde olhando o feed de Instagram? Por exemplo. Né? Isso está alinhado com os seus objetivos pessoais? Quanto você precisa disso, Quanto você né? precisa disso? Né? O que você pode tirar da sua rotina para você Ou por um novo olhar. pôr um novo olhar e colocar na sua rotina aquilo que vai te levar para o seu objetivo, para a Isso. conquista do seu objetivo. A vida são escolhas, porque, né? por Basicamente exemplo, é isso. ela olha o feed, mas assim, qual é o meu objetivo? Então, eu vou passar a olhar o feed, mas de assuntos que estejam alinhados com o meu objetivo. Isso, né? então é o olhar com propósito. Né? Legal. Então, o livro ele traz de uma maneira muito leve e prática Sim. como adotar novos hábitos. Não, e aqui é legal também a gente lembrar que as pessoas são diferentes, né? Então, por exemplo, você tem um estilo, eu tenho outro estilo, o Júnior tem outro estilo. Então, assim, cada um tem os seus desafios enquanto pessoa. Sim. E aí, o hábito que você quer desenvolver é diferente do que eu quero desenvolver. Então, aí entra o autoconhecimento também, que eu sempre trabalho muito em mentoria, assim, conhece-te a ti mesmo. Aí eu vou
trabalhar com muito mais eficácia. Eu vou direto naquilo que é o meu ponto fraco ou a necessidade a desenvolver, né? Exatamente. Ótima dica, Andréa. Agora, um filme. Um filme. Eu vou falar de um filme que eu assisti nesse final de semana. Na verdade, eu reassisti. Né? Legal. Fazia tanto tempo que eu tinha assistido, que é o Quer Dançar Comigo. Maravilhoso. Sim. É um filme maravilhoso. Com o Assim, Richard Gere. Ele é gostoso de assistir, mas E com a J.Lo, né? Isso. E para, assim, acho que para também trazer para nossa conversa, que eu acho que tem a ver, que ele se desafia a fazer algo diferente. Ele estava achando ali a vida dele muito monótona. Era aquele marido que... Estava tudo perfeito, mas aquele perfeito mas estava cansado. Não tô feliz. Eu deveria estar feliz, mas não estou feliz. E aí ele começou a observar no caminho de volta para casa uma escola de dança e falou, mas eu poderia ir lá. E ele se desafiou a aprender a dançar e o filme acaba ele competindo. Exato. Então ele, é lindo de ver o como... Foi crescendo, né? Ele foi crescendo. O quanto você se desafia a fazer algo novo. Assistam, porque vale a pena. Quem ainda não assistiu, assista. E é legal por essa ótica, né? Então, quando a gente se desafia a fazer algo novo e a gente persiste, a gente vai ter resultados. Né? Isso vai ser bom em vários aspectos da nossa vida. Perfeito. E eu acho que para trazer aqui para o tema, né, assim, e para a tecnologia também, é isso, né? A gente tem que estar sempre tendo um olhar diferente para as coisas e buscando sempre por essa transformação e nunca se acomodar. Eu vejo que a vida é assim, né? O gostoso da vida é a gente sentir que está desenvolvendo, que está aprendendo. Sim. Essa sensação de realização, ela é muito boa. Inclusive, a neurociência mostra que o conhecimento, o ato de aprender, ativa no nosso cérebro zonas parecidas com as zonas sexuais, que dão muito prazer. Sim. Então, é claro que em escala diferente, mas assim, quanto mais você aprende, mais você quer aprender, quanto mais você inova, você cria, você vai estimulando o seu cérebro, né? E a mudança não é só para o que está ruim, né? Não, tá tudo bem aqui, eu não preciso inovar, não preciso mudar nada na minha vida, mas às vezes pode estar muito... Exatamente, pode estar tudo muito bem, pode ficar ainda melhor, mas se dê o direito de fazer diferente, de testar, né? Exato. Claro que às vezes dói, né? Mas às vezes... E se tem insegurança, é questão às vezes de trabalhar, então, a insegurança, né? Para depois poder partir num outro passo, né? Começar a inovar dentro da vida. E assim, quem nunca teve uma dor, né? Todos nós temos as dores dos desafios, mas é muito gostoso quando você ultrapassa aquela dor e transforma aquilo na sua força. Exato. Aquilo que era dor se torna a sua maior força. Então, essa mensagem que a gente quer deixar para todo mundo, te agradecer imensamente por estar aqui. Obrigada. Foi muito bom esse bate-papo. É um prazer estar aqui, uma conversa muito gostosa. Muito obrigada, André. Obrigada, Júnior. Valeu. E estamos aqui e até o próximo.